Graças e paz, irmãos. Vamos abrir Mateus capítulo 1. Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 1. É a passagem central, dessas ministrações sobre se utilizar as irmãs. Mateus 1. Aleluia. Livro da genealogia de Jesus. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Abinadab, Abinadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mãe de oração ainda, irmãos. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado que o Senhor sempre nos ouve. Obrigado, Senhor. Nós te rogamos nessa manhã que o Senhor possa abrir a palavra para nós e que o teu bendito Espírito Santo possa ir, Senhor, onde nenhum homem consegue ir, ganhar o nosso coração e nos quebrantar, Senhor, diante da Tua palavra e diante da Tua presença. Usa a Tua bendita palavra, Senhor, para quebrar a nossa casca. Ó, amado, para que possamos alimentar outras pessoas. Usa a Tua bendita palavra. Te rogamos, Senhor, subjugue esse ambiente para Ti, lançando fora toda a atuação do mal. Conserve esse ambiente para Ti, sem distrações, e com o coração que seja como uma boa terra, Senhor. Que Tua chuva possa cair e que possa dar frutos a 100 por 1. É o que nós te rogamos nessa manhã, confiados no Teu Filho Jesus. Aleluia. Então, amém, irmãos. Continuando a série de mensagens, sobre a importância das mulheres na vida de Jesus. Nós vimos na primeira, Quem lembra qual foi a primeira que a gente viu? Tamar. A segunda que nós vimos foi, quem lembra? Raabe. Depois, nós vimos a primeira parte de Ruth, que foi o capítulo 1 e 2. Hoje, nós vamos ver o capítulo 3 e 4, mas mais mesmo o capítulo 3, que eu creio que é uma nossa necessidade, o capítulo 3. Então, só para relembrar os irmãos aí, estão vendo o gráfico, É um paralelo da carta de Ruth com a carta aos Efésios. É um paralelo de Ruth com a carta aos Efésios. A gente divide no meio. Ruth tem 4 capítulos. O capítulo 1 e o capítulo 2 faz paralelo com Efésios 1, 2 e 3. Certo? A primeira parte é em Cristo. Desfrutar da sua graça. Capítulo 3 e 4 de Ruth faz paralelo com Efésios 4, 5, 6. Na primeira parte fala da graça, na segunda parte fala de descanso. Primeira parte, em Cristo. Segunda parte, Cristo em nós. Então, só para os irmãos revisarem um pouco. A gente viu no capítulo 1 que mostra Ruth como moabita, no período de 10 anos. Capítulo 2, ela vira uma segadora no campo de Boaz por um dia. E agora nós vamos ver no capítulo 3, irmãos, ela como a serva de Boaz e uma mulher virtuosa. E no capítulo 4, como a esposa de Boaz. Amém? Deixa eu botar aqui.
abrir Ruth. Não, antes de abrir Ruth, vamos ver um pouco da situação da Ruth. Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículo 9. Levítico capítulo 19, versículo 9 e o versículo 10. Amém? Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscará a tua vinha, nem colherá os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Agora abra em Deuteronômio capítulo 24, versículo 19. Deuteronômio 24, versículo 19. Amém? Quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Então a gente vê que Ruth se encaixa, né? Ela era estrangeira e ela era viúva, certo? Então a gente vê que no capítulo 12 ela estava pegando isso, né? O que caía, o que Boaz deixava cair, o servo de Boaz deixava cair. Boaz estava cumprindo a lei, deixando ela pegar, e até muito mais do que a lei ele fez. E agora, irmãos, como a gente vai se ater mais no capítulo 3, eu queria ler o capítulo 3 de Ruth inteiro primeiro com os irmãos. Amém? Capítulo 3, versículo de 1 a 18. Amém? Ruth capítulo 3, versículo 1. Amém? Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar... Só botar para... Minha filha, não hei de eu buscar um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que essa noite alimpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira, porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita seja tu do Senhor, filha minha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fosse após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui essa noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz,
resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tem sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada, e lhe opôs as costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mais deu, e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Louvado seja o Senhor. Então, vamos começar no versículo 1, Disse Noemi sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Nós vimos na última mensagem que Noemi significa a vontade de Deus, ou o conselho de Deus. E o conselho de Deus, irmãos, sempre vai ser para nos levar para o descanso, a descansar no Senhor. Sempre o conselho de Deus vai ser para nos levar a descansar nele. Lembra do Salmo 23? Ele nos leva para as águas tranquilas. Amém? Refrigera a nossa alma. Esse é o nosso Senhor. O conselho dele visa isso, irmãos: nos levar ao descanso, que é o capítulo 4. O capítulo 4 é o casamento de Ruth com Boaz. É o casamento da igreja com Cristo. Enfim, ela vai ter descanso. Amém? O conselho de Deus nos leva para o descanso. Nós fazemos as coisas por nossa conta própria, nos leva a ficar cansados. O velho homem, Elis, faz a gente ficar cansado. Quando a gente quer fazer as coisas por nós mesmos, só vai dar canseira. Aí o versículo 2 ela fala: ora, pois não é Boaz na companhia de tuas servas estivesses um de nossos parentes? Eis que essa noite a limpará a cevada na eira. Quando ele fala um dos nossos parentes, irmãos, Boaz, como nós já falamos, é uma figura de Cristo. Cristo, ele é esse parente resgatador. Ele veio e se fez em semelhança da nossa carne. Então, por ele se fazer semelhança da nossa carne, o verbo se fazer carne, ele pôde virar o nosso resgatador. Por isso que ele é o nosso parente chegado. Quando ele fala: esta noite ele limpará a cevada na eira. A eira, irmãos, a gente vai passar a maior parte do tempo falando sobre isso, Durante a colheita, nessa época aqui era o Pentecostes. Nessa época da colheita era o Pentecostes. Os trabalhadores, eles se mudavam para a eira e até mesmo dormiam naquela eira. A eira era o lugar onde o fazendeiro separava o trigo da casca. Lembra? O trigo vinha com uma casca, Só que, alguém consegue comer o trigo com a casca? Então, a casca, A cobertura. Casca. Então, a eira era o lugar de separação do trigo com a casca. Isso tipifica o que, irmãos? No Novo Testamento: despojar do velho homem e se revestir do novo homem. Então, na eira a gente fazia a separação do trigo com a casca. Sabe como é que era feito, irmãos? Tinha um animal que puxava um carro de madeira. Esse carro de madeira tinha umas rodas pontiagudas. E essa roda passava por cima do trigo, arrebentava a casca. Aí havia a separação do trigo e da casca. Então, a mesma coisa acontece com a gente, irmãos.
Nós somos o vaso de barro. O conteúdo está dentro do vaso. O que é precioso está dentro do barro. O que vai alimentar as pessoas é o que está dentro. Só que como é que eu vou alimentar as pessoas se a minha casca está toda inteira ainda? Se eu não passei por esse processo da eira. Eira, irmãos, é cruz. Não tem, nesse processo de cruz, gente, é onde o Senhor vai quebrar a casca para tirar o trigo, e o trigo vai alimentar as pessoas. Lembra quando tu chupa laranja? Tu não tira a casca para comer, ou tu come laranja inteira? Tá bom. Então vamos lá. Então a Ruth passou a noite inteira, irmãos, na eira, com Boaz. Você se lembra de Mateus, quando o Senhor fala bem assim, ó, Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. Ele fala assim, ó, eu vos batizo com água. João Batista está falando. Para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí vem um negócio interessante. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O Senhor Jesus, esse que tem a pá na mão, irmãos, que está tirando a nossa casca e separando só o trigo. E como é que é esse processo, né? A gente vai ver um pouco mais tarde. É pelo trabalhar da cruz em nós, irmãos. Não tem outro caminho. Para Ruth se tornar essa mulher virtuosa, só tem um caminho, irmãos. Ela teve que ir para a eira. Eira é o lugar de quebrar a casca. Sabe por que às vezes a gente não consegue ganhar as pessoas? Sabe por que às vezes nossa reunião não é desfrutável? A gente está muito inteiro ainda. O trabalhar da cruz vem para nós através da palavra. Lembra como é que é o trabalhar da cruz? Tem dois braços a cruz. Um lado, palavra de Deus. O outro lado, providência de Deus. Então o Senhor levanta a palavra dele e a providência do teu dia a dia para trabalhar a cruz em você. Mas você pode rejeitar esse trabalhar, irmãos. Então a medida, Ruiana, é que a gente aceita o trabalhar da cruz em nós, o Senhor vai tirando a nossa casca. E quebrado, a vida que está em nós, o trigo que é em nós, consegue alimentar as pessoas. Lembra o que o Senhor falou? Se não morrer, fica só. Só através do morrer de Jesus em nós é que a gente vai levar a vida para as pessoas. Amém? Versículo 3 de Ruth. Aí Noemi, que tipifica a vontade de Deus, o conselho de Deus, olha o que ela fala para Ruth. Ruth 3:3. Ela falou, Noemi fala para Ruth: banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Naquela época as viúvas, hoje em dia a gente não vê mais isso, né? O marido morreu no dia, daqui a pouco a mulher está saindo. Não tem mais isso. Naquela época elas tinham um vestido de viúva, que identificavam elas como viúvas, certo? Só que nesse momento aqui, Noemi falou: tira a veste de viúva. Ela fala: banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos. Irmãos, a veste de viúva lembrava do marido dela, né? Do primeiro marido. Quem é o nosso primeiro marido? Adão. O velho homem é o nosso primeiro marido. Para o Senhor trabalhar em nós, irmãos, a gente precisa nos banhar da palavra, nos ungir com o Espírito Santo e colocar
novas vestes, que são os atos de justiça dos santos. Então, para a gente se apresentar, para o Senhor trabalhar a cruz em nós, se banhar na palavra, se ungir com o Espírito Santo e colocar as melhores vestes. Abra em Gálatas capítulo 13, versículo 27. Amém? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos... Então, esse despojar do velho homem, da roupa de viúva que a gente tinha, né? O velho homem, Adão, e se revestir de Cristo. Amém, irmãos? Amém, Davi. Agora, falando sobre vestidos, né, irmãos? Abram rapidinho em Salmo 45. Salmo 45. Só para a gente entender um pouco do que é essa vestidura, do que a gente está se revestindo. A gente já sabe que se banhar, a palavra fala que é para a gente ser lavado com o jato d'água da palavra. Então, se banhar é com a palavra. Se ungir é se encher do Espírito Santo e se revestir dele. Agora, essas vestes, o que são? Vamos lá? Salmo 45, 7. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as suas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácio de marfim ressoa um instrumento de corda que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei te cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor, inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro trazendo donativos, os mais ricos dos povos te preverão favores. Aí ele fala sobre nós aqui, irmãos. Toda a formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro, em roupagens bordadas. Conduze-nas perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença. Então a filha do rei, a veste é de ouro e é bordada. O que é essa vestidura bordada que nós temos, irmãos, que já foi dado para nós? Alguém sabe? Do que são nossas vestes novas? Apocalipse 19. Apocalipse 19. Amém? Apocalipse 19, versículo 7 e 8. Isso aqui está falando ali, ó, casamento de Ruth com Boaz. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Aí as noivas, as jovens estão se preparando para se casar, preparando o vestido. Pois lhe foi dado divertir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo é o que, irmãos? São os atos de justiça dos santos. Se banhar é do que? Palavra. Se ungir do que? Do Espírito. E se vestir é com que, irmãos? Atos de justiça. Dessa forma que a gente vai se apresentar para ser trabalhado na eira. De outra forma, irmão, como é que tu vai tomar a cruz se tu não se enche da palavra? Se tu não se enche do Espírito? Quando o trabalho da cruz vier, tu vai murmurar.
Vai ser trabalhado nada. Em vez de você ser transformado, você vai virar uma pessoa amarga e murmuradora. Então, para você ser trabalhado pela cruz, se lavar da palavra, se ungir do Espírito Santo e se vestir de atos de justiça, que já foi dado para a noiva. Só que a noiva tem que se ataviar, se vestir desses atos de justiça. Vamos voltar para Ruth capítulo 3, versículo 4. Amém? Capítulo 3, versículo 4. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirá os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Então, se a eira significa cruz, a comunhão que Ruth teve com Boaz na eira é a comunhão da cruz. Quando nós estamos tendo comunhão com o Senhor, essa comunhão da cruz, nós achamos descanso. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vamos ler para ficar melhor o exemplo. Mateus capítulo 11, versículo 28. Amém. Mateus 11, 28. Amém? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei o que, irmãos? Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo leve. O senhor Raimundo sabe o que é jugo, né? Chegava um boi novo, o boi novo rebelde, o fazendeiro colocava ele no jugo do boi velho, calejado e submisso. Para quê? Quando ele tomava o jugo desse boi, ele queria se espernear, queria ir para o outro lado, queria fazer a vontade dele, ele não ia. O boi mais velho que tinha calejado aqui, tomava os trancos e segurava ele. E o Senhor mandou a gente fazer o quê? Tomar o jugo dele. Porque ele é manso e humilde de coração. Quando a gente toma o jugo do Senhor, vem para a comunhão na eira da cruz, André, a gente vai querer se espernear, mas daqui a pouco a gente está andando igual esse Senhor, esse boi mais calejado. Tem um exemplo, irmãos, que eu vi. Tinha uma missionária inglesa que tinha servido na Índia. Ela estava no hospital já, né, numa fase bem grave, no hospital inglês. E ela é como se fosse a luz naquele lugar, sabe? Quando chegavam os novos pacientes, desenganado com a vida, desesperado, murmurando, sabe o que eles faziam? Eles descobriram uma técnica. Eles pegavam esses pacientes novos e colocavam o leito deles do lado dessa irmã. Aquela irmã estava com a mesma situação deles, só que ela era alegre demais, desfrutava o Senhor demais. Aí aquele cara murmurando, daqui a pouco ele ia se acalmando. É isso que é tomar o jugo do Senhor, irmãos. Vocês entenderam? Nós ainda demonstramos muito do nosso eu, é porque a gente não toma o jugo do Senhor. A gente tem que se parecer com quem? A gente tem que colocar o pescoço aqui, ó, no jugo e se parecer com Ele. Ele está te oferecendo, Val, mas você tem que tomar o jugo. Você tem que colocar o pescocinho ali, ó. Senhor, trabalha, pode trabalhar. Vai doer um pouco, mas eu quero me parecer contigo. Submisso. Não rebelde. Não boi novo, rebelde. Submisso. Aqui que a gente viu, né? Ela tinha que descobrir os pés de Boaz, né? Boaz estava lá. Ela tinha que descobrir os pés de Boaz. A gente tem que fazer como Maria de Betânia. Lembra de Maria Betânia? Ela estava onde, irmãos?
nos pés do Senhor. Lembra Maria de Betânia? Marta de um lado para o outro, né? Maria estava onde? Aos pés do Senhor, escutando o Senhor. Isso é estar aos pés de Boaz. Essa é a comunhão que a gente precisa, irmãos. Mas vamos voltar lá, capítulo 3, versículo 5 de Ruth. Capítulo 3, versículo 5. Amém? Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseste, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo que sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Nós aqui do Brasil, né, nós temos uma mente muito ocidental, e a gente olha para essa passagem e já pensa errado, né? O que Ruth está fazendo aí? Já pensa errado disso daqui. Então a gente tem que mudar um pouco o nosso pensamento. Como eu falei para vocês, esse evento acontecia no Pentecostes. Todos os trabalhadores se mudavam para a eira, era um lugar público. Os trabalhadores podiam trazer as suas familiares para ajudar no joeirar. Então, Ruth não estava sozinha com Boaz. Os servos, quando ele estava ali, os servos dormiam ao redor do mestre para proteger o mestre. Então, Ruth não estava sozinha, não. Então, não pense errado de Ruth, tá? Eles ficavam esperando chegar a noite, que aí o vento começava a soprar, ele jogava o trigo para cima e o vento batia para começar a separar o quê? A casca do trigo. Aí depois que eles faziam joeirar, comiam, bebiam, se alegravam o coração e iam descansar lá no monte de trigo. Amém? Então esse é o pano de fundo desse encontro. Então não pensem errado desse encontro. Versículo 9. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Irmãos, essa apresentação, sou Ruth, tua serva. Os irmãos se lembram do quê? Quem falou essa palavra para Deus? Maria, né? Lembra de Maria? Maria, mãe de Jesus. O que ela falou? Vamos lá em Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 35. Assim como Ruth falou que ela era serva de Boaz e pediu para Boaz estender a capa sobre ela, Maria fez a mesma coisa, irmãos. Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu o filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está serva do Senhor. Igual Ruth, irmãos. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Quando Ruth fala: estende a tua capa sobre mim, essa capa pode ser traduzida como asas. E é como se ela pedisse: me cobre com as tuas asas. No Antigo Testamento, irmãos, lembra da Arca da Aliança? No Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança e os 2 querubins com as asas. Quando o povo falava que a arca era o estrado dos pés de Deus. Então, quando eles se chegavam no Santo dos Santos, eles diziam que estavam na presença de Deus. Então, estar aos pés do Senhor é estar na presença do Senhor. Amém? E quando a gente for ter comunhão com o Senhor,
chegar aos pés dele, tem algo diferente ali, Juliana. Os pés dele têm marca da cruz. Quando a gente se chega aos pés do nosso Senhor, a gente lembra do partir do pão, quando a gente lembra daquilo que Ele fez por nós, Ele marcado com mãos e pés da cruz. Esse amor, André, vai nos constrangir a seguir Ele, a tomar o jugo dele. Amém. Vamos voltar para Ruth 3, versículo 10. O versículo 10 agora do capítulo 3 lá, de Ruth. Disse ele: bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Essa palavra virtuosa significa, sabe o que, irmãos? Muitos bens. Então, assim como Noemi falou que Boaz, esse nosso parente chegado, possui muitos bens, Ruth era comparada também com mulher virtuosa, uma mulher de muitos bens. Nós temos que nos parecer com quem, irmãos? Com o nosso Senhor. Louvado seja o Senhor. Assim como o nosso Senhor é rico, nós também somos ricos. Só que qual é a vida que a gente tem levado, irmãos? Qual é a vida que a gente tem levado? O que é essa riqueza? Será que é essa riqueza material? Que riqueza é essa que Deus tem dado para nós? Que riqueza é essa? Vocês sabem? Não sei. Então abre lá, Davi. 2 Pedro capítulo 1. A natureza de Deus, irmãos, toda vez que a palavra parece ouro, ouro tipifica a natureza de Deus. Lembra a edificação, como é que é feita? A edificação da casa de Deus é feita com ouro, prata e pedras preciosas. O que é essa riqueza então, irmãos? 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes do quê? Natureza divina, que é o que? Ouro, prata e pedras preciosas, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé virtude. Virtude é uma dessas preciosidades. Com a virtude, conhecimento. Com conhecimento, outra preciosidade. Com domínio próprio, perseverança. Com a perseverança, piedade. Com a piedade, fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Isso aqui, Johnny, são as riquezas que nos têm sido doadas. Essas características aqui são de quem? São de Cristo. E elas nos têm sido doadas, irmãos. Isso é nosso, irmãos. Aí ele fala, porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos ricos ou não? Quando nós nascemos de novo, nós recebemos tudo isso, irmãos. Isso tudo está na pessoa do Senhor. Nós somos esse filho mais novo. Ele é o primogênito. Nós também somos filhos. Nós temos isso. Só precisa essa vida crescer. Nós já temos. Nós já temos essa herança.
Só que a gente só pode tomar posse da herança se for maduro. Amém? Vamos voltar para Ruth capítulo 3. Versículo 12 agora. Ora, é muito verdade que sou resgatador, mas ainda outro resgatador mais chegado do que eu. Fica-te aqui essa noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio mulher à eira. Disse-me ainda, dá o manto que tem sobre ti e segura-o. Ela o segurou, lhe encheu com 6 medidas de cevada, lhe o pôs às costas, então entrou na cidade. Versículo 18. Então disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Os irmãos não precisam abrir não, eu vou ler aqui. João capítulo 5, 17, fala bem assim, ó. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O senhor está descansando hoje, irmãos? O senhor está trabalhando. Isaías 53, 11, falando do Senhor, o servo, ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Isaías 64, 4, porque desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Louvado seja o Senhor. Esse trabalhar, irmãos, está acontecendo hoje conosco. Isso aqui, ó, nos tornando esses servos do Senhor e essa mulher virtuosa, o Senhor está trabalhando hoje em nós, para nos tornar, nos fazer esses servos e essa noiva virtuosa, irmãos. Mas como é feito com isso? Como é feito isso? Trabalhar da cruz na eira. É doído, André? É. Aquela roda pontiaguda quebrava a casca. Quebrar a casca dói, mas é a única maneira de nós sermos transformados e de alimentar outras pessoas. Amém, irmãos? Amém. O capítulo 4 fala, eu não quero me ater no capítulo 4, fala do descanso. Ruth é desposada por Boaz. Tinha um parente mais chegado, que no capítulo 4 ele chama de fulano. Tem um fulano que ele pode te desposar. Sabe o que é esse fulano, irmãos? É o velho homem. O velho homem. O velho homem não pode nos redimir. Quem pode redimir a si mesmo? Ele não pode nos redimir. Nós somos esse fulano do capítulo 4. Amém? Então, Ruth se transforma numa mulher virtuosa e é desposada por Boaz. E nós estamos aguardando isso, irmãos. Nós estamos nos preparando para esse dia que o Senhor vai nos desposar e que a gente vai entrar no descanso eterno com Ele. Só que hoje eu quero me ater um pouco com os irmãos nisso daqui. Eu queria gastar um pouco de tempo nisso daqui. Eu gostaria de finalizar essa mensagem fazendo um paralelo, né? Porque a gente viu que Noemi aconselhou Ruth. Ela falou, vai, minha filha, banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e faz isso, 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 isso. Aí Ruth falou que tudo que você falou eu farei. Então eu queria fazer um paralelo, irmãos, de alguém que obedece ao Senhor e serve o Senhor com alguém que rejeita isso. Eu queria fazer esse paralelo com Abraão e Esaú. Eu queria gastar o resto de tempo agora com isso daqui, com os irmãos. Vamos abrir? Gênesis capítulo 18.
graça, Senhor. Gênesis capítulo 18, versículo de 1 a 15. Nós vamos ver aqui alguém, irmãos, com uma atitude. Qual é a atitude de alguém que obedece e serve ao Senhor? Apareceu o Senhor a Abraão nos cavalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou-lhe os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Aí olha a atitude de Abraão. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Olha o desespero de Abraão para ter comunhão com o Senhor. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trazei um bocado de pão, fazei as vossas forças, refazer as vossas forças, visto que chegastes até aqui o vosso servo, depois seguireis avante. Ele está falando para Deus isso daqui, irmãos. A gente só quer receber de Deus, né? Olha a atitude de Abraão. Deus falou: não faz isso aqui não. Ele falou isso? Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado do alborralho. Para ter essa farinha, irmãos, para ter esse trigo, ele foi debulhado, né? Foi tirado a casca. Ele podia alimentar o Senhor porque ele tinha já preparado. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Essa aqui é uma atitude, irmãos, de quem serve ao Senhor. Ele ficou parado. Ele queria estar na presença do Senhor, e ele já tinha algo pronto. Ele foi preparar para o Senhor ali. Depois dessa atitude de Abraão, versículo 9: então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Sara era estéril. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu, Sara? Dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo voltarei a ti, e Sara terá um filho. Irmãos, às vezes a gente tem uma esposa, ou um esposo, ou algum irmão, ou algum filho que é estéril, não frutifica no Senhor, ou então que não conhece o Senhor. Como é que vocês acham que essa pessoa vai ser ganha para o Senhor? Vai descer um anjo e vai pregar para ele? Vocês acham, irmãos? Como é que a vida vai alcançar nele, essa pessoa? Essa vida vai sair de você. Se você estiver servindo como Abraão, o Senhor vai tirar a esterilidade dessa pessoa. O Senhor vai ganhar essa pessoa. Mas você tem que estar aos pés do Senhor, servindo ao Senhor como Abraão serviu. Ele pediu alguma coisa de Deus? Deus que falou que ia curar a esterilidade de Sara, ia dar um filho para ele. Então, por um lado, Abraão serviu ao Senhor
Mas por outro lado, Abraão serviu também ao seu próximo, Ló. Por Abraão servir ao Senhor, olha o que ele pôde fazer por Ló. Aquela cidade onde Ló morava, Sodoma e Gomorra, ia ser destruída. Quem intercedeu por Ló? Abraão. Abraão não se preocupava somente com o Senhor, ele se preocupava com o irmão dele, com Ló, seu sobrinho. Nós temos nos preocupado com os irmãos? Aí a gente vê, mas a minha mulher não muda, o meu marido não muda. Você tem intercedido por ele? Você tem que permanecer na presença do Senhor, intercedido por essa pessoa? Olha o que Abraão fez. E Deus respondeu a oração de Abraão? Salvou Ló. E era para salvar toda a sua família. O genro deles é que não quis, de Ló que não quis ir, e a mulher de Ló olhou para trás. Mas ele salvou Ló e as duas filhas dele. Por que às vezes o Senhor não salva, às vezes, irmãos? A gente não está morrendo, irmãos. A gente não está intercedendo por eles. Quer que as coisas caiam do céu. Vai passar ano e ano e vai ficar a mesma coisa, irmãos. Nós é que temos que mudar nossa atitude. Abraão intercedeu por Ló. E o Senhor salvou Ló. Você quer salvar o seu filho? Permaneça na presença do Senhor intercedendo por ele. Você quer sua esposa pare de ser estéril? Não muda nada, entra ano e passa ano e não acontece nada. Tu tem jejuado por ela? Tu tem orado por ela? Tu tem morrido para que a vida seja gerada nela? Pense nisso, irmãos. Então, por um lado, alguém que serve ao Senhor e serve aos irmãos, Abraão. Agora vamos ver um exemplo negativo, irmãos. Antes de a gente ver isso, quando o Senhor fala para a gente pedir, buscar e bater na oração, lembra? Pedir e dá-se-vos-á. Buscar e acharei. Batei e abre-se-vos-á. Ele fala o que ele quer dar, é o Espírito Santo. Agora, vocês pensam nessas atitudes? Pedir, alguém que pede. Alguém que busca até encontra. E alguém que pede, bate, até abrir. Qual é a semelhança dessas atitudes? Eles ficam esperando, fazendo isso, até receber algo do Senhor. A gente ora um pouquinho, já desiste. A gente desiste muito fácil, irmãos. Quando o Senhor está falando isso, é para a gente ser persistente, insistente, até o Senhor mover a mão dele. Como aquela viúva, julga minha causa, Senhor. Aí a gente quer tudo fácil. Essa geração do fast food quer tudo pronto na hora. Ninguém quer pagar o preço. Então vamos lá, por exemplo, negativo. Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, versículo 29. A história de Esaú e Jacó. Amém? Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. O campo na Nova Aliança é o que, irmãos? Vamos puxar na memória. Lembra quando você está explicando a parábola? O campo é o quê? O mundo, irmãos. Lembra quando o Senhor está explicando a parábola? O campo é o mundo. Esaú vindo do campo, ele estava o quê, irmãos? Esmorecido. O mundo faz isso com a gente. Tira toda a nossa energia. Não tem disposição para nada. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Lembra, irmãos, por nascimento,
Esaú tinha o direito de primogenitura, a herança, a bênção do pai, ele tinha direito. Nós também, quando a gente nasceu de novo, a gente recebeu algo do pai. Vamos continuar. Versículo 32. Ele respondeu: estou pronto para morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. E olha o que aconteceu. Já ouviram essa frase? Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então, como a gente falou, qual foi a primeira tentação do Senhor, irmãos? Qual foi? Subsistência. Esaú caiu na primeira tentação, subsistência. Ele tocou a riqueza que ele tinha pelo aqui e agora. Desfrutar desse momento agora. Ele estava com fome, né? Ele não estava com fome? Matou a fome dele. Mas perdeu o quê? O direito de primogenitura. Ele trocou, irmãos. Ele queria satisfazer o momento dele. Nós temos trocado? Uma pergunta. Nós temos trocado? Abra em 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. Mais uns 10 minutinhos, irmãos. Amém? Amém. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, e assim que ordena em todas as igrejas. Versículo 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Versículo 24. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Então, quando a gente nasceu de novo, a gente recebeu algo da parte de Deus, igual Esaú. 1 Coríntios também, capítulo 12, versículo 11. Os irmãos, escutem para a gente não perder muito tempo. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. O Senhor distribuiu dons, irmãos, para cada um. O Senhor distribuiu dons. Quando a gente nasceu de novo, cada um recebeu uma porção da parte do Senhor. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Servir uns aos outros. Como? Conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, eu recebi um dom do Senhor. Só que eu posso trocar isso, de servir isso com aquilo que me deu, com aquilo que Deus me deu, pelo aqui e agora, em satisfazer a minha vontade, em satisfazer o que eu quero agora. Eu posso trocar, irmãos. Isso é vender o nosso direito de primogenitura. Apocalipse 22, 11 fala bem assim, ó: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Naquele dia, o Senhor vai te recompensar, ou você vai ser disciplinado. A minha mãe tinha uma frase bem assim, ó. Não sei se os irmãos ouviram essa frase. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. E a gente não pensar com os nossos olhos espirituais, irmãos, aqui, a mente do Senhor, naquilo que a gente recebeu da parte do Senhor, aquilo que é eterno, a gente vai querer viver só o aqui e agora. Só que isso tem consequência?
tem uma consequência seríssima, irmãos. Olha qual foi a consequência de Esaú. Abram em Hebreus capítulo 12, versículo 16. Mais 2 passagens a gente termina. Hebreus 12, 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ele estava falando que não haja entre vós ninguém como Esaú. Então pode haver? E como pode, irmãos? Como pode? Aí eu vou ler para os irmãos Gênesis 25. Depois que ele vendeu o direito de primogenitura dele, perguntou Isaac, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouviste Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaac, seu pai. Olha o que ele tinha para Esaú. Olha a bênção que ele tinha para Esaú. Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, estéril, infrutífero, e sem orvalho que cai do alto. Sem o Senhor dispensar nada, irmãos. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Essa aqui, irmãos, é o que vai receber aqueles que vendem o seu direito de primogenitura. Não pense que não haverá consequência, irmãos. Isso aqui, irmãos, em Hebreus ele dá uma grande advertência para nós, que não haja entre nós ninguém como Esaú. Lembre-se, irmãos, cada um recebeu algo da parte de Deus. E esse algo que você recebeu da parte de Deus é para servir o Senhor e seus irmãos. E você tem que servir, você tem que exercer isso que você recebeu da parte de Deus. Agora nós podemos virar a costa para isso? A gente vira a costa disso que a gente recebeu da parte do Senhor. Sabe por quê? Em primeiro lugar, André, subsistência. Então tem que parar de trabalhar? Não, irmão, não estou falando isso. Mas isso não tem que ser o primeiro lugar na tua vida. Tu recebeu algo, André, muito maior da parte do Senhor. Algo muito mais valioso. E tu tem que usar isso. E tem muitos irmãos trocando isso que Deus deu pelo hoje e agora. Não quero saber do agora. Não quero saber de matar minha fome. Eu quero saber do agora. Irmãos, é uma grande advertência para nós. Uma grande advertência para nós. Haverá consequências hoje, já hoje, porque aqueles que estão apagando o espírito se tornam pessoas amargas, infrutíferas, terra seca, não há brilho no rosto, não há alegria do espírito. Já tem consequências hoje e naquele dia. Lembra das virgens? Eis o noivo. As virgens nessas ficaram de fora. Era virgem? Era virgem.
Elas entraram para as bodas? Irmãos, vai ter muita surpresa. Sabe qual é o negócio mesmo, irmãos? É que a gente ainda não tocou nessa riqueza que Deus deu para a gente. Por isso que a gente troca essa riqueza por algo tão passageiro. A gente troca mesmo. A gente vende isso daqui pelo agora. Por isso que o Senhor Paulo fala que se a nossa esperança em Cristo se limita aqui, essa terra, ou agora, somos os mais infelizes dentre os homens. Porque, Yannis, o Senhor te deu algo preciosíssimo para você usar, minha irmã. Mas se o aqui e agora você está vendendo isso daqui por isso daqui, haverá consequência já hoje e principalmente naquele dia. Eu espero que o Senhor tenha falado um pouco conosco, irmão, sobre isso. Amém? Que possamos ser como Ruth, que tudo que o conselho de Deus, a vontade de Deus mandou ela fazer, ela fez. Amém? Que possamos ser como Ruth, serva do Senhor, e uma mulher virtuosa, para nós possamos ser desposados pelo Senhor e entrar no descanso eterno. Amém? Vamos orar. Pai bendito, Pai de muitas misericórdias, obrigado pela Tua bendita palavra, Senhor. Nós não precisamos cair nos erros que os nossos antepassados caíram. Obrigado por essas benditas advertências para nós. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já nos deu, tudo aquilo que nós já temos direito em Cristo, Senhor. Nós já temos uma bendita herança. Leva-nos a dar valor a isso, Senhor. Não deixe nós vendermos toda essa riqueza por algo tão barato e passageiro. Oh, amado Senhor, livra-nos disso. Que possamos, Senhor, usufruir dessa riqueza que o Senhor já deu para nós hoje e multiplicar essa riqueza. Te rogamos nessa noite, ainda continua ministrando o nosso coração. Esse é o nosso rogo nessa manhã, em nome do Teu bendito Filho Jesus, o nosso Boaz, o nosso resgatador. Aleluia.